começando mais um Falha de Cobertura. E nesse último sábado, duas das torcidas mais sofridas do planeta Terra se encontraram para um grande jogo. E só restava saber quem sofreria mais, o campeão ou o derrotado. A única coisa é que a gente já sabia é que nesse jogo, nesse sábado, nessa final, não seria possível escapar do sofrimento. E aos 40 segundos de jogo, já tinha criança botafoguense chorando. E quando o Luiz Henrique fez o primeiro gol, começou a chorar a criança atleticana também. E quando na ocasião do gol do Atlético, todas as crianças do estádio já choravam ao mesmo tempo, professor Serginho. Começou a chorar até criança torcedora do Bragantino que não tinha nada a ver com esse jogo. Tava chorando todo mundo, professor. É sofrimento puro. Atlético Mineiro 1, Botafogo 3. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Professor Serginho e amigos do Falha de Cobertura, eu gostaria de iniciar o programa hoje, esse programa especial, me desculpando por não estar no estúdio, né? Infelizmente, vou ter que te pedir, Serginho, para você tocar o estúdio sozinho aí, né? Você vai ter que editar o programa sozinho, vai ter que fazer a faxina. Fazer a tradicional faxina aí do lugar aí sozinho, porque eu, infelizmente, eu estava em Buenos Aires para a final, acabei pegando um voo errado, vim parar em Ibiza, Serginho, infelizmente. Olha a tragédia. Eu fico triste, eu fico triste. Mas aqui tá tudo bem, o programa tá indo bem, tá tudo certo, não mudou nada, tudo normal. Tudo como... É que eu não tô... Daqui não dá para te ver, Serginho, mas tá tudo certo aí, né? Tá tudo certo. Tá bom. Bom, obrigado pela apreensão, obrigado pela compreensão, Serginho. Acho que isso mostra o seu, né, demonstra o seu profissionalismo. E você... Eu tô ouvindo um barulho de canudo, Serginho? Não tem barulho de canudo nenhum, não. Tá. Eu achei que eu tivesse ouvindo um barulho de ingestão de líquido. Não, aqui aí, tá, né? Muito seco. E eu tô com a tosse seca. Tá bom. Obrigado aí pelo seu profissionalismo. Você pode ter certeza, Serginho, que o dinheiro da sua aposentadoria, que eu tô tendo que usar para pagar o hotel de luxo aqui, que infelizmente eu tive que me hospedar para guardar o meu voo pro Brasil, eu vou recuperar esse dinheiro, tá? No cassino aqui do hotel mesmo, tá? Porque minha mão hoje tá quente. Então, você sabe que isso aí é certo. Agora, vamos para a final, vamos falar da final. Vamos falar de Botafogo e Atlético Mineiro. Uma final onde o Botafogo se sagrou campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez em 120 anos. E é uma característica aí do clube, que é o título geracional, professor Serginho, que é um grande título por geração de torcedores. Olha que beleza. Exatamente, Craque Daniel, exatamente. Tanto é que o Botafogo tá desesperado para ganhar esse Brasileirão, porque se ele não aproveitar esse momento que ele tá agora, o próximo título virá por volta ali do ano de 2070, Daniel. Quando não haverá planeta Terra para o Botafogo comemorar. Mas o Botafogo, eu achei que ele entrou mentalmente muito forte para essa partida aí, calando os críticos que acreditavam no contrário, né? O Botafogo já entrou realizando o primeiro mosaico do clube fora do país, isso aí é como se fosse um título internacional. Mas eu quero saber, Serginho, sobre essa partida, eu quero saber o seu destaque. Craque Daniel, amigos do Falha de Cobertura, meu destaque não tinha como ser para uma outra pessoa, Craque Daniel. Ele vai para o atleta Gregori, Craque Daniel, do Botafogo, que foi o atleta que ficou 40 segundos em campo e escreveu seu nome na história do clube e da Libertadores, Daniel. Ele já chegou querendo escrever o nome na história do clube na Libertadores e também escrevendo o nome na cara do jogador do Atlético, Serginho. Realmente com a sola da chuteira dele, o jogador do Atlético, Fausto Vera. Uma jogada conhecida ali como Bruno Henrique, né, já muito popularizada. O jogador do Botafogo foi expulso de campo, deixando o Atlético com um a mais e, consequentemente, completamente desorientado. O Atlético Mineiro com um a mais não conseguiu encaixar seu jogo, professor. É que o jogador Gregori, Craque também, tem esse outro detalhe. Ele tem o rosto do avô tatuado no braço, Craque. O que me fez ficar pensando aqui no final de semana
se o avô do Gregory tem um braço do jogador tatuado no rosto, Dani. Eu fiquei com essa dúvida. Tenho um pouco de dificuldade de acompanhar o seu raciocínio em relação a essa dúvida, Serginho, mas é uma dúvida legítima. Realmente, dá pra perceber que você dedicou boa parte do seu tempo que você se encontra aí sozinho pensando sobre essa tatuagem, Serginho. Mas eu que já estive em campo, eu acho o seguinte, eu acho que jogador de futebol não deveria ter tatuagem de natureza emocional, Serginho, que isso você dá munição para o adversário. Imagina se o Gregory toma uma cusparada no braço, um jogador do Atlético dá uma cusparada nessa tatuagem do avô dele, isso desestabiliza o atleta. Tatuagem de atleta não tem que ter significado nenhum, é tribal, é caveira, Serginho, não tem que inventar. De repente até mesmo um desenho radical, e acabou. E se você realmente tiver que fazer uma tatuagem de cunho, né, pessoal, que tenha significado emocional para você, que faça nas partes íntimas. Isso é a coisa de mais bom gosto a se fazer, todo mundo sabe disso. E aí, né, quando você se despide diante da pessoa amada, ela se deparar com uma tatuagem de um idoso no seu pênis, é só você explicar que se trata do seu falecido avô. Olha, não, esse velho aqui no meu pênis é o meu avô, e fica tudo bem. O diálogo é a chave de qualquer relacionamento, entendeu? O diálogo e a verdade, a realidade. O meu destaque vai para o técnico do Atlético Mineiro, Gabriel Milito, que um técnico que visivelmente ficou sem saber o que fazer com um homem a mais, logo aos 40 segundos, e a única reação dele foi se agachar em campo, Serginho. O jogador do Botafogo foi expulso, ele se agachou, depois o Botafogo fez o primeiro gol, ele se agachou ainda mais. Na hora do terceiro gol do Botafogo, Serginho, ele estava deitado. Exatamente, meu medo, inclusive, é que ele voltasse para o segundo tempo dentro de um buraco. Poderia ter acontecido. Nem sei se a legislação ambiental da Argentina permite você cavar um buraco no campo, mas a verdade é que a expulsão do Gregory, logo no primeiro minuto de jogo, o que isso acarretou? Deixou o Atlético Mineiro com o controle das ações. E o Atlético Mineiro não está preparado para ter controle de ação nenhuma, Serginho. Isso acabou com o Atlético. Um jogo que depende do Atlético para acontecer fica muito ruim tecnicamente. Eu acho até que os capitães poderiam ter avisado o juiz que ele deveria ter começado o jogo de novo. Não, peraí, começou errado, começa de novo. Uma expulsão que atrapalhou demais o Atlético Mineiro. Atrapalhou até o espetáculo. Outra opção também seria o Botafogo colocar mais um jogador em campo sem ninguém perceber. Que eu acho que ninguém nunca tentou essa tática. Podia ter acontecido essa tática. Se fosse um jogador com uma camisa de um jogador que já estava em campo, não sendo um novo nome, se entrasse um outro Igor Jesus, por exemplo, aí sim, aí ia ser muito difícil notar essa manobra sendo feita, professor. Uhum. Com certeza. De qualquer forma, Daniel, o Botafogo fez 1-0 com o atleta Luiz Henrique, num bate-rebate, e logo depois ele já botou 2-0 num pênalti, sofrido pelo Luiz Henrique, mas batido pelo suposto Alex Telles, Daniel. Inclusive, quando eu vi que o suposto Alex Telles ia bater o pênalti, eu fiquei preocupado, Daniel, dele ter que apresentar o RG ali pro juiz. A gente sabe que eles estavam jogando em Buenos Aires, que é um outro país, e ele ia ser impedido de fazer a cobrança, mas não precisou. Serginho, às vezes eu tô notando que você tá demorando para responder. Acho que é o delay. Tá bom. Mas a minha maior preocupação, Serginho, em relação ao suposto Alex Telles, nem foi a cobrança de pênalti, tá? A minha maior preocupação foi que teve um lance ali depois do gol dele, que ele caiu, uma falta que ele sofreu, e a gente viu ali na imagem que ele revelou carregar um crucifixo dentro do calção, Serginho. E o dentro do calção e ali, talvez até dentro da cueca, todo mundo sabe que é um lugar perigosíssimo para você carregar um símbolo religioso, porque a probabilidade de profanação é muito grande. Como assim? Muito grande, pela proximidade com o órgão sexual do jogador, Serginho. Isso não combina com religião. Mesmo que ele se excite numa situação totalmente positiva com a esposa dele, que ele é casado há mais de 20 anos, com fins reprodutivos, uma excitação ali do órgão dele próximo a um símbolo religioso pode pegar muito mal com a comunidade religiosa, não é recomendado. Exatamente. Eu acho até que também, na volta do segundo tempo ali, um outro problema que aconteceu é que ninguém entendeu por que o Gustavo Scarpa saiu se ele era um dos melhores ali do time do Atlético, o que faz o Atlético rodar. Eu acho que a grande imprensa não vai falar isso, mas eu acho que aqui a gente tem que falar. Para mim, e para vários outros aí repórteres, né, que acompanham o futebol de uma maneira isenta e diplomada, pode ser que o Scarpa tenha caído
em mais um golpe da taça falsa da Libertadores, craque Daniel. Que o argentino ele é malandro. Daniel. Pode ter, até às vezes, o que pode acontecer, um jogador do Botafogo se aproveitando dessa situação dele, que todo mundo conhece, e durante uma cobrança de escanteio ali, oferecer algum tipo de pedra preciosa para ele, com um rendimento financeiro exorbitante. A gente sabe que ele acredita, e aí, de repente, ele nem quis voltar para o segundo tempo. Já ficou no vestiário, já agarrado no telefone, fazendo transferência, professor. Ou, de repente, até ele saiu para passar num caixa eletrônico, cara. Tanto é que ninguém conseguiu contactar ele depois do jogo, né? Já não estava atendendo mais o telefone. Mas, se isso realmente aconteceu, agora é hora! E o Atlético, o Serginho, mesmo sem o Scarpa, marcou um gol logo na volta do intervalo, né? Uma cabeçada do atleta Vargas, uma cabeçada, inclusive, que ele não precisou nem se mover para fazer. Quem sabe que esse atleta, quando ele precisa se mover, ele prejudica a equipe. Exatamente. Quando ele chuta, quando ele se desloca, quando ele pensa, quando ele dribla. Mas ele estava parado, o Hulk praticamente obrigou esse atleta a fazer o gol, deu um chute em cima, né? Deu uma bolada na cabeça do atleta. Ele usou a cabeça dele como uma tabela, né, craque Daniel? E é isso, porque durante a partida inteira o que a gente observou é que o Hulk, ele centralizava as ações do Atlético e criando muitas chances de gol, levantando muita bola na área, mas o problema é que o próprio Hulk não estava na área para finalizar. E aí o Vargas fez uma boa dupla porque simplesmente decidiu, naquele lance, não atrapalhar. Agora, o que também me surpreendeu é que o jogo estava 0-0 ainda no primeiro tempo, né, antes disso, né, com um a mais, e já tinha torcedor do Galo gritando, eu acredito, craque Daniel. Nessa hora desse gol do Vargas, eles começaram a tatuar essa frase no rosto, Daniel. Tá me preocupando que a torcida do Atlético tá gritando, eu acredito, que é um grito que a gente sabe que teve muito sucesso e que funciona em momentos de desespero, final de jogo, o time perdendo, com 2 a menos, aquela loucura. Mas eles estão usando esse grito cada vez mais cedo, professor. Contra o Botafogo, o jogo tinha acabado de começar, já estava gritando, eu acredito. O que é isso? Eu acho que talvez a eficácia dessa fé tenha se esvaído, tenha acabado, infelizmente. E realmente, não tinha também por que acreditar. Estava difícil. Principalmente com os 2 gols perdidos pelo Vargas, que foram inacreditáveis. E como você bem pontuou, foram gols com ele em movimento, que é muito mais difícil dele fazer. Outro que também estava totalmente fora da sua posição era o Paulinho. Paulinho estava, por exemplo, jogando numa posição nova, que é a posição de falso Paulinho. Então ele não atua bem fazendo essa função de falso Paulinho. E sem falar no atleta Hulk, Daniel, que jogou totalmente fora das suas características, dando vários chutes fracos no meio do gol, Daniel. Ele não é disso, Daniel. Mas o Hulk, mesmo não estando em seu melhor, Sérgio, ele ainda é o principal jogador do Atlético, inclusive tem um contrato de todo mundo que vai jogar no Atlético, todos os atletas, que eles são, se eles não passarem a bola pro Hulk, eles são multados pela diretoria, Sérgio. E tem uma cláusula parecida em relação ao Bernard, só que aí se você passar a bola pro Bernard, aí você é multado pela diretoria. O Bernard já deve, inclusive, estar devendo salário para alguém. Eu acho que... E outro atleta que eu gostaria de mencionar é o Davidson, Sérgio. Não foi citado até agora, mas um jogador cuja a maior qualidade, a maior virtude técnica é a irreverência, mas num jogo tão sério e tão sofrido como esse, realmente não havia espaço para irreverência. Não havia espaço para uma dancinha, para uma simulação de fratura, para um sorriso, para uma cambalhota. Não tinha espaço para isso e ele acabou não aparecendo no jogo. Talvez ele tivesse rendido mais se ele fosse escalado numa festa de abertura, de repente até cantando uma música. Eu não sei se você sabe, craque Daniel, o Davidson, ele é canhoto, craque Daniel. Muita gente não sabe disso, inclusive o próprio Davidson não sabe disso, mas ele é um atleta canhoto, craque. Curiosidade interessante aí, talvez seja uma informação que esteja sendo divulgada pela primeira vez, né? Porque até hoje ninguém sabia qual era a perna boa do Davidson, então tá essa informação apurada por você, professor Serginho. Davidson é canhoto. Serginho, você tá com a voz diferente, eu tô achando uma voz, não sei, parece que ela tá mais macia, parece que ela tá fluindo melhor, né? Minha voz tá bastante macia. Você fez alguma coisa, Serginho? Fez algum tratamento? Não. Agora, falando novamente aqui do Hulk, né? Ele tem uma característica interessante que a gente, né, você destacou que ele não usou, que é o chute forte para fora, mas ele focou bastante numa outra característica fortíssima dele, que é a conversa com a arbitragem, é o bate-papo, professor Serginho. É mais forte que ele, né, craque Daniel? E olha que para ser mais forte que o Hulk, tem que ser uma coisa muito forte.
Não, teve um momento ali, Serginho, em que o jogo estava paralisado, uma troca de uma aparelhagem ali da arbitragem, que o Hulk estava esperando para bater um escanteio, ele se viu ali, numa oportunidade que ele estava perto de um bandeirinha, e ele ficou 20 minutos conversando com o Bandeira, Serginho, só altos papos, professor. Você vê que quando ele vê uma pessoa com roupa de arbitragem perto dele, ele não perdoa. Ele já chega na conversa. Ele fala não só dos problemas de arbitragem do jogo que ele está jogando, mas como ele fala de outros jogos também do Brasileirão. Fala de jogos que ele acompanha pela TV, Campeonato Saudita, ele comenta um erro de arbitragem lá, comenta um erro de arbitragem do vôlei. É o assunto que mais fascina esse profissional. Até frescobol, que nem tem juiz, ele comenta, cara. E também vale lembrar em relação a isso que nesse jogo a Conmebol usou um impedimento semiautomático. E eu temi que o Hulk entrasse, de repente, não só numa discussão verbal, mas na impossibilidade da discussão verbal, até num embate físico com o robô. Porque ele ia querer reclamar com o robô não ia responder, ele ia ficar muito nervoso, professor. E você, numa final da Conmebol, você sair na porrada com um robô, dependendo até mesmo do robô, mesmo sendo Hulk, ia ficar complicado pro Hulk. Né? O Hulk, por mais excelentes argumentos que tenha, não conseguiu convencer a arbitragem de nada. Botafogo foi campeão, inapelável. E a taça, e aí foi um momento de suspense, a taça chegou, Serginho, no estádio, minutos antes da partida começar, numa caixa de papelão amassada da DHL. Agora você imagina, primeiro, o sofrimento dos torcedores do Botafogo, que começaram a pensar que mesmo se fossem campeões, não ia ter taça. Você imagina isso. Mas, cara, Daniel, o time do Botafogo, ele não está acostumado a levantar títulos. Então ele não sabe o que é para fazer. Então eles nem repararam, entendeu? Não, e se a taça... Não, Serginho, mas se a taça atrasasse, né, que acontece, é muito comum com compras online, o que iria entregar pro Botafogo? Um vale-taça? Ó, a taça não chegou, toma esse papel aqui, com o número do protocolo, e aí o John Textor ia ter que ficar 2 horas no telefone ouvindo musiquinha para receber essa taça. Ele ia enlouquecer, professor. Ele ia fazer um dossiê. Exatamente. Ou era isso, ou então ia ter que chamar aquele garoto que fez aquele garoto de Belém, que fez a réplica da bola de ouro lá do Vini Júnior, para fazer outra taça da Libertadores para o Botafogo. E pelo que a gente viu, esse moleque ele faz uma taça em 2 minutos, Daniel. Só não fica bonita. Não, mas taça não tem que ser bonita, Serginho. Taça tem que ser grande. Tem que ser grande, o jogador tem que levantar. O que foi? Você tá falando com a boca fechada, Serginho? É porque eu dei uma tosse, Daniel. Tá. Bom, na minha opinião, os 2 times poderiam, inclusive, aproveitar o colapso da economia na Argentina e, de repente, Serginho, já ter lá uma taça para cada um. Né? Deve estar muito barato uma taça em Buenos Aires hoje em dia. Nem precisava esperar esse tempo todo. E com um troco ainda daria para comprar um boné escrito Argentina. Exatamente. Eu só fiquei triste, depois quando acabou, porque eu fiquei pensando naquele torcedor do Galo que veio de skate lá de Fortaleza para assistir essa final. E agora, segunda-feira aí à noite, deve estar voltando de Buenos Aires ainda no meio do caminho, derrotado e de skate, Daniel. Realmente um torcedor com o rosto cheio de lágrimas, encharcado pelas lágrimas, não combina com a radicalidade do esporte skate. Talvez ele devesse permanecer em Buenos Aires fazendo manobras radicais em alguma praça turística e para passar um chapéu e juntar um dinheiro. O problema é que para juntar dinheiro na Argentina hoje em dia tem que ser um chapéu muito grande, professor. Até falando em acúmulo de dinheiro, Daniel, quem estava na arquibancada também era o bilionário e botafoguense João Moreira Salles, Daniel, que estava na arquibancada ali do estádio e, segundo informações, ele estava segurando uma placa: favor não pedir dinheiro. Não, Serginho, desculpa, vou ter que discordar, não sei se você viu isso, acredito que não, porque eu estava no estádio e você não, mas bilionário, banqueiro, querendo que as pessoas não peçam dinheiro para ele, não acredito. Acho que é justamente o contrário, né, Serginho? Ele provavelmente estava com a placa escrita empréstimo consignado aqui. Então acho que aí falta um pouco de entendimento para você em relação à lógica da profissão do banqueiro. E agora, ainda mais que o estádio estava cheio de torcedor, né, que penhorou os poucos bens que tinham para conseguir fazer essa viagem a Buenos Aires. Então acredito que qualquer banqueiro ali ia fazer a festa, professor. Com certeza. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Continuar no assunto Botafogo, mas falando de Campeonato Brasileiro, o Botafogo também por 3-1 venceu o Palmeiras. Numa espécie de... Você poderia chamar uma vinheta, cara. Mas o assunto ainda é Botafogo, Serginho. Mas uma vinheta rápida.
Palmeiras 1, Botafogo 3. Professor Serginho, grande vitória do Botafogo, grande jogo, importantíssimo para a definição do campeonato, mas o que mais me chamou a atenção no Allianz Parque nessa partida foi a arquibancada tapada, impedindo torcedores de ver o jogo. E isso pode ser extremamente interessante, pode fazer sucesso em outros estádios. Isso deve beneficiar o torcedor do Fluminense, por exemplo, que é obrigado a ir no estádio e conseguir enxergar o campo. Isso traz sofrimento demais para o torcedor do Fluminense. Exatamente, cara. De repente até um ingresso aí que pode até custar mais caro, né? O que pode beneficiar o clube também. E nesse jogo do Palmeiras, né, com o Botafogo, o telão, como o Palmeiras é um clube com muito potencial, muito poderio financeiro, muita estrutura, esse tapume era um telão que passava um episódio de Chaves, professor Serginho, que os torcedores ficavam ali assistindo, dando muita risada, né, muito tranquila, enquanto o time perdia a liderança e provavelmente o campeonato brasileiro para o Botafogo. Vasco 2, Atlético Goianiense 2. O presidente do Vasco, Daniel, o bodybuilder Pedrinho, ele agradeceu os serviços do treinador alguma coisa Paiva, não lembro exatamente qual é o nome desse treinador, essa semana, dizendo que ele entregou 43 pontos ao Vasco de forma antecipada, cara. E logo depois desse elogio, o bodybuilder Pedrinho demitiu o técnico, Daniel. Aí você vê o perigo de você entregar trabalho antecipado, né, Sérgio? Todo mundo sabe. Todo mundo que trabalhou em campanha política sabe disso. Você não pode fazer isso, senão você é descartado. Sérgio. Você tem que ir enrolando, fazendo o seu trabalho da forma mais vagarosa possível até o último minuto do seu contrato. Isso é básico de qualquer relação de trabalho. Exatamente. Você vê que se o Vasco, por exemplo, ele tivesse agora, né, com 20 pontos, esse rapaz Paiva aí poderia ficar mais um ano empregado, né, até terminar de entregar os 43 pontos que ele tinha combinado, que provavelmente viria na Série B. Mas a Série B, a vitória também vale 3 pontos, Daniel. O empate vale 1 ponto também. Então, o Vasco teria condição. E aí, na sequência, quem foi anunciado como novo treinador do clube foi o ex-jogador e amigo pessoal do bodybuilder Pedrinho, Felipe Maestro, professor Serginho, novo técnico do Vasco. Inclusive, ele já chegou e já foi o grande destaque no treinamento do Vasco da Gama. Jogando muito bem, distribuindo passes, driblando com muita visão de jogo, mas infelizmente cometeu já o seu primeiro erro, não se escalando, não se relacionando contra o Atlético Goianiense, e aí o time acabou empatando em casa contra o lanterna do campeonato. Exatamente, aí o time sentiu falta. Agora, uma das inovações do técnico Felipe Maestro, Daniel, foi a escalação no seu lugar, né, do jovem Maxwell Alegria, Daniel. Um jogador que, apesar desse nome, deixou a torcida do Vasco ainda mais triste, Daniel. Não dá nem para saber se isso é possível. E, obviamente, que ele acabou sendo substituído ali no segundo tempo. E um destaque positivo do Vasco foi o gol do atleta suíço Maxime Domingues, que, com esse gol, conseguiu provar que é, sim, um atleta de futebol e poderá ter seu visto de trabalho regularizado, craque Daniel. Assim, espera a diretoria e a família do atleta, craque Daniel. Eu não sei se foi isso não, tá, Serginho? Porque se esse atleta realmente estiver sequestrado por grupos criminosos brasileiros, como a gente denunciou já no programa anterior, talvez fazer esse gol tenha sido uma forma dele chamar a atenção das autoridades do país dele. Tenha sido um grito por socorro esse gol. Mas, infelizmente, eu acredito que na Suíça ninguém acompanha o Campeonato Brasileiro, muito menos o Vasco da Gama, e talvez tenha passado completamente desapercebido essa tentativa de chamar a atenção. E o Vasco está fazendo uma reta final bem interessante, tá? Nesse Campeonato Brasileiro, indo ponto a ponto. Ponto a ponto. Ele não quer ganhar. É um pontinho num jogo aqui, outro pontinho num jogo ali. Quando vê que faz ponto demais, já lança uma derrota, porque o objetivo do Vasco é ficar naquela zona da tabela que você não está nem na Sul-Americana e nem corre risco de rebaixamento. É muito difícil. É só o 15º e o 16º lugar. É um planejamento extremamente sofisticado. Hoje em dia é mais fácil você ir para Libertadores do que ficar nessa região da tabela. Exatamente, são só 2 vagas. De parabéns. 2 vagas, exatamente. Muito menos vagas que a Libertadores. São as chamadas vagas da saúde mental. Agora, um último destaque aqui, antes de a gente encerrar o assunto do Vasco, e que também aí parece que ninguém prestou muita atenção, mas acho que vale a pena a gente falar, é que estreou
já há 2 semanas na Vasco TV o documentário O Retorno do Jair, que conta, na verdade, a história dramática do volante chamado Jair, Daniel. Um volante chamado Jair, que parece que jogou aí no início do ano no Vasco e que voltou de contusão agora, depois de se lesionar aí, né? Passou esse tempo lesionado. E parece que esse documentário conta aí com um depoimento do próprio atleta, de alguns funcionários ali do lado dele e uns familiares também que ficaram do lado dele. Você que, assim como nós, né, está se perguntando quem é Jair, talvez seja uma boa opção de entretenimento esse documentário, uma boa forma de descobrir quem é esse atleta e também aprender um pouco mais sobre a contusão desse jogador. Cuiabá 1, Bahia 2. Serginho, chegamos agora nesse jogo, que é um jogo que parece não ter grande importância num programa com grandes temas, como o programa de hoje, mas é um jogo que preocupa, tá? É um jogo que preocupa porque eu gostaria de compartilhar aqui uma preocupação, apesar do Bahia ter ganhado, a minha preocupação ainda segue existindo para com o treinador Rogério Ceni. Um treinador que venceu o Cuiabá, mas ele venceu o Cuiabá porque ele nunca treinou o Cuiabá. Exatamente. É um treinador que tem essa característica de não vencer times que ele já treinou. Então, toda vez que ele é demitido e muda de clube, ele tem um clube a mais que ele não consegue vencer. Então, daqui a pouco ele está demitido do Bahia e não vai conseguir vencer o Bahia, além de não conseguir vencer todos os outros clubes que ele passou, que ele não consegue vencer. Serginho. Essa é a maldição do Rogério Ceni. Olha a situação desse profissional. Exatamente, e quanto daqui mais... Daqui a pouco ele vai ter treinado... Não, Serginho, daqui a pouco ele vai ter treinado todos os times do país. A gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, como é que ele vai fazer para trabalhar. Exatamente, quanto mais esse time o Rogério não conseguir vencer, pior será a campanha do time dele, porque tem isso, né? E mais rápido ele vai ser demitido, Cacatelão. E assim vai ser mais um time que ele não consegue vencer. Porque, vamos fazer a conta aqui, o Rogério Ceni, ele já não vence o São Paulo, ele já não vence o Fortaleza, ele já não vence o Cruzeiro, ele já não vence o Flamengo. Amanhã, como você bem colocou, se ele sai do Bahia, já são 5 times da Série A que ele não vai conseguir vencer, Daniel. Olha o desespero, Daniel. É 25% dos clubes da Série A. Mas eu acho que é tão difícil, Serginho, para esse treinador, vencer times que não são mais treinados por ele mesmo, porque os times melhoram muito quando ele sai. E aí ficam praticamente imbatíveis para esse treinador. Talvez a solução para ele seja enfrentar uma equipe que ainda é treinada por ele. E aí sim, ele vai conseguir explorar bem as diversas fraquezas do adversário e sair vitorioso depois da partida. Criciúma 2, Corinthians 4. Bom, é a segunda vez seguida aí que o treinador Ramon Dias não consegue levar um clube para a Série B do Brasileiro, cara. Mesmo tendo material humano suficientemente para isso. Tanto com o Vasco ano passado, quanto para o Corinthians esse ano, ele não conseguiu. E o Corinthians, talvez o que tenha atrapalhado essa ânsia pelo rebaixamento que tem o Ramon Dias, é que o Corinthians está subindo na tabela, na minha opinião, graças a uma força interior que só um endividado tem. Quem já deveu muito mais do que pode pagar, sabe como é motivador essa sensação, Serginho. Ele te faz voar, te faz fazer coisas que você não sabia que você era capaz. Eu conheço esse sentimento, um belíssimo sentimento. Talvez então tenha sido esse o segredo desse time do Corinthians, o planejamento do desespero. Flamengo 3, Internacional 2. O Flamengo, ele venceu o Internacional, mostrando aí, craque Daniel, que se o campeonato tivesse 3 turnos ao invés de 2, o Flamengo seria um grande concorrente ao título, craque Daniel. Faltou tão pouco, né? Faltou tão pouco pro Flamengo. 19 joguinhos a mais. Uma pena. Atlético Paranaense 1, Fluminense 1. Bom, o Fluminense muito próximo do Z4, né? E é um clube que teme muito ali o rebaixamento, porque sabe que se ele for para a Série B, como estão os tempos atuais hoje aí, ele teria que voltar para a Série A sem nenhuma virada de mesa, Daniel. E isso é inédito para um clube, Daniel. Não sei se o Fluminense sabe fazer isso. Agora eu só queria saber se em caso de rebaixamento do Fluminense, o atleta Marcelo também terá o direito de sair no pôster oficial do rebaixamento 2024. Vamos falar de Sul-Americana, professor? Com certeza. Racing 3, Cruzeiro 1.
Serginho, derrota do Cruzeiro, mas pelo menos o torcedor cruzeirense pôde matar a saudade de ver o clube perdendo finais internacionais novamente. Bem-vindo, Cruzeiro! Exatamente. E, craque Daniel, também tem o seguinte, muita gente reclamando aí do técnico Fernando Diniz, mas o que o pessoal esquece é que esse esquema que o Fernando Diniz, quando ele implementa num clube, é um esquema muito sofisticado, Daniel. Que ele precisa de pelo menos 6 anos, 3 passagens diferentes pelo clube, mais um rebaixamento para conseguir implementar. E ele acabou de chegar no Cruzeiro. Não tem como a gente exigir esse tipo de treinamento da parte dele, Daniel. Não dá. Ele precisa estabelecer laços, Serginho, que vão muito além do futebol. Com certeza. Com o elenco inteiro. Ele precisa salvar um jogador da droga. Ele precisa humilhar um jogador publicamente na beira do campo. Isso leva tempo para ser implementado. Temos destaque desse jogo, professor? Temos. O grande destaque desse jogo foi o técnico do Racing. Quem viu esse jogo já passou bastante tempo, mas quem viu esse jogo lembra. Que é, inclusive, um técnico que ele prefere ser chamado mais de torcedor do que técnico, Daniel. Tanto é que quando o time dele perde, ele mesmo faz questão de se ameaçar de morte nas redes sociais, Daniel. Ele joga copo de mijo do vestiário nele mesmo, ele apedreja o ônibus da própria equipe, ele vandaliza o próprio carro. Esse argentino aí, ele é apaixonado por futebol, Daniel. Com essa derrota do Cruzeiro, para quem ficou curioso para saber se existe alguma taça que não vale nada, tipo uma recopa, só que entre o perdedor da Libertadores e o perdedor da Sul-Americana, aparentemente agora existe sim e chama-se Campeonato Mineiro. Serginho, para finalizar, vamos falar de Série B? Vamos falar. Sport 2, Santos 1. Bom, nesse jogo aí do Sport contra o Santos, Lucas Lima, autor dos 2 gols do Sport contra o ex-clube Santos, né? Ele deu uma entrevista depois do jogo bastante emocionado, mas o que mais chamou a atenção, Serginho, foi que o clareamento dental dele estava feito apenas na arcada superior, Serginho, dos dentes dele. Isso chamou muita atenção e a gente torce, a gente espera aí, agora com o acesso do clube dele à Série A, que ele consiga mais seguidores nas redes sociais e consiga realmente fazer a permuta e também clarear a outra parte dos dentes dele, professor. Exatamente, mas isso daí, craque Daniel, eu acho que tem cara de promessa, craque Daniel, de promessa. Ele, de repente, prometeu que ele só ia clarear a parte de baixo dos dentes depois do que o Sport tivesse o acesso garantido para a Série A, Daniel. O que aconteceu, então eu acho que isso aí pode ser feito. Outro motivo também, eu não acredito muito nessa hipótese da promessa, professor. Porque você acha que ele não é muito bom de cumprir promessa, craque Daniel? Eu acho que todo mundo deveria ser bom de cumprir promessa, de cumprir combinado, né, professor Serginho? Mas as pessoas cumprem, craque Daniel. É que às vezes elas podem ser que tenham necessidades que elas não consigam cumprir, mas em geral elas conseguem cumprir. Pode seguir, craque Daniel. Não, eu vou fazer o encerramento do programa agora, Serginho. Eu gostaria da sua atenção. Eu tô notando você disperso. Não, eu tô prestando atenção, Daniel. É que você não tá me vendo, eu tô parado olhando pra câmera. Eu vou deixar aqui o meu parabéns ao esporte, parabéns ao Lucas Lima e parabéns ao doutor Robson Medeiros e à Clínica de Estética Dental e Micropigmentação Labial do Recife. Parabéns pelo belo trabalho e um ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso e um forte abraço. Tudo bem aí, Serginho? E até semana que vem com o nosso programa de encerramento da temporada do Campeonato Brasileiro. Serginho, tô chegando aí amanhã, tá? Tá tudo certo aí no estúdio, né? Tá passando mal, Serginho? Tá gripado? Acho que eu tô um pouco gripado. Tá bem. Forte. Acho que eu respirei demais.